Continuando então, nós estamos falando aqui das fibras sensoriais periféricas, né? Então, mostrando que o seu músculo ele tem um fuso muscular que está sempre na parte central e ele é composto aí de fibras intrafusais e enrolado nele você tem parte sensitiva, que é essa parte verde aqui, tá? Que vai levar essa informação pela parte dorsal, certo? Além disso, nos seus tendões, você tem o OTG, que é o órgão tendinoso de Golgi. Ele também vai levar essa informação sensitiva, passa pelo esse gânglio, né, que é o gânglio da raiz dorsal, e aí vai ser interpretado. Quando ele for integrado e interpretado, ele pode ficar como negativo aqui, ou ele pode seguir em frente como positivo, né? E sendo a parte positiva, nós temos dois tipos de motoneurônios ou neurônios motores, que é o gama e que é o alfa. Esse gama ele está nas extremidades do fuso neuromuscular, tá? Nas fibras intrafusais, nas partes das extremidades. E ele é menor. Já a fibra, no motoneurônio alfa, ele pega toda essa unidade motora, né, uma unidade muscular, que são as fibras musculares, chamada de extrafusais, tá? Como a gente falou já lá na sala. Essa aqui então é a extrafusal e aqui dentro do fuso neuromuscular você tem as fibras intrafusais. E nos tendões você também tem estruturas que vão perceber a parte de estiramento, né? Para não romper o seu tendão. Então ele leva essa informação para dizer assim, olha, se você continuar, vai romper. A mesma coisa acontece com a fibra muscular, aqui, ó, na relação dessa fibra muscular. Ela vai levar essa informação dizendo, ó, se você continuar, você vai romper as suas fibras extrafusais, né, que fazem parte do conjunto das unidades motoras, que é o conjunto de fibras musculares, ok? Aqui vem só mostrando aonde que está nas suas fibras extrafusais, né, nos seus miócitos. Você tem aqui o seu fuso muscular, que está na parte central, e aqui mostrando o seu fuso muscular, vem mostrando aqui as fibras chamadas fibras extrafusais, a parte mais externa, e depois aqui você tem a região da parte do tendão, mostrando aqui o órgão tendinoso de Golgi, tá? É aqui que vai estar o órgão tendinoso de Golgi, aquele aqui assim, ó, nessa ponta aqui. Além disso, agora a gente tem os tratos chamados tratos descendentes, que são esses aqui, ó, tá? Os tratos descendentes é o que está em vermelho. E aí, esses tratos descendentes se liga numa coisa. Ele vai ser dividido em dois tipos de vias. As vias chamadas piramidais, que são essas duas, que é o trato córtico-espinal anterior. Tá vendo que agora já tá te sugerindo. É da parte cortical, sentido na parte da medula, tá vendo? Córtico espinal. Só que é anterior, que está na parte da frente. E você tem a outra, que é chamada trato córtico-espinal lateral. Então, a via piramidal são duas, que é o trato córtico-espinal lateral, que é esse aqui, e você tem nessa região aqui piramidal o trato córtico-espinal anterior. Vem para cá, para essa imagem aqui, ó. Vou te mostrar, ó. Essa imagem aqui é o seguinte. Lembra que eu falei da decussação? Agora sim que você vai entender, ó. Essa decussação, como eu falei, ó, é um cruzamento oblíquo. Aqui, ó, tá mostrando essa região, essa aqui é a sua região bulbar, tá? Se você observar aqui, ó, essas aqui são as pirâmides, as famosas pirâmides bulbares. Então ele está cruzando, fazendo uma decussação, é um cruzamento oblíquo de um lado e do outro. Então essa aqui é a sua região são as pirâmides da região bulbar. E o que está acontecendo aqui? Se você ver aqui, por que piramidal? Porque está falando das pirâmides, né, da sua parte do bulbo. Então ele está fazendo um cruzamento de um lado e do outro. Então esse TCL que eu coloquei aqui é o trato córtico-espinal
lateral, ok? Vai colocar mais perto aqui para você enxergar, ó, tá? Deixa eu colocar na ponta aqui isso. Trato córtico espinal lateral. Então, aqui, ó, ele está decussando, está cruzando para o lado oposto. Depois ele desce na medula de forma ipsilateral, ou seja, na mesma direção. Da mesma forma, aqui na região das pirâmides, as fibras vão cruzar, ó, de forma que ele vai decussar e chegando e descendo de forma também ipsilateral. Mas você percebe que existe o trato córtico espinhal anterior, que são esses dois aqui, ó, que eles descem da região bulbar e não se cruzam. Mas é a minoria, de 10 a 25%. O restante, que é a grande maioria, decursa no bulbo, tá? Então, o que você está percebendo aqui? Se você observar aqui, eu coloquei, ó, via piramidal. A via piramidal significa que a via piramidal você tem o trato córtico espinal lateral, ou seja, está decussando dos dois lados, tá? Enquanto esse cara aqui, ó, que é a parte anterior, esse cara aqui ele não decursa, ele desce de forma ipsilateral, ó, tá vendo? Ó, ele está descendo. Essa descida aqui, ó, tá relacionado com essa região aqui, ó. Então a região piramidal, a gente tem uma região que decursa, que é o trato córtico espinal lateral, que é a grande maioria, e outra via piramidal é o córtico espinal anterior, esse não decursa, que está relacionado com esse aqui, ó. Esses dois aqui que não decursa. Tudo bem? Beleza. Além disso, você tem agora das vias descendentes, só coloquei de uma forma maior, mostrando mais uma vez aqui, ó, vou deixar mais perto aqui para você ver. Você tem a decussação que acontece nas pirâmides bulbares, que é a grande maioria, que é o chamado trato córtico lateral dos dois lados, e tem o trato córtico espinal anterior, que decursa pouco, de 10 a 25%, mas a grande maioria decursa. Lembrando que esse aqui ele não decursa e esse o trato córtico espinal lateral ele decursa. E aqui vem mostrando na tua imagem, vou colocar mais próximo aqui para você enxergar, é o seguinte, como ele está agora é uma via descendente, ele sai da sua região, ó, cortical do seu cérebro, ele desce, ele vai descendo, descendo, passa pelo mesencéfalo, tá vendo? Passa pela ponte, passa pelo bulbo e aqui vai acontecer o que? A nossa famosa decussação, o cruzamento oblíquo que está acontecendo aqui, ó. E aqui ele vai de forma contralateral e ele vai descendo na medula espinhal pela cervical, ele segue o seu sentido. Esse é o chamado trato córtico-espinhal lateral. Então, esse cara aqui, ele decussa. Tá vendo? Ele está decussando aqui. Agora, vamos ver outra via. A via chamada é o trato córtico-espinhal anterior. Então, ele sai daqui da sua região do córtex, desce, né? E você pode ver que quando ele está descendo aqui, ó, perdão, estou falando do lugar errado, é desse aqui. Ele pega da sua região do cortical, ele vai descer, e vai descendo, passa pelo mesencéfalo, passa pela ponte, passa pelo bulbo, porém, tá vendo? Ó, ele não decursa, ele desce e depois lá na parte branca, que ele vai para promover uma decussação. Esse é o trato córtico espinhal anterior. Então, tá vendo? O anterior ele não decursa lá no bulbo. Agora, o trato córtico espinal lateral, esse sim, ele decursa. Por que tem dois aqui, professor? Porque ele pode estar decussando. Depois que ele decussou aqui na região bulbar, ele vai de forma contralateral na sua parte cervical ou ele pode descer também na sua parte lombar, para onde for necessário, porque isso aqui vai pela parte motora até seus músculos, fazer sua resposta, tá?
Então, esse é a nossa via chamada via piramidal. Agora eu vou voltar aqui, ó, vou mostrar para você o seguinte. Você também tem, vou colocar mais pertinho aqui, as vias chamadas extrapiramidais. Deixa eu pegar a ponta aqui para você ver. Extrapiramidais. As extrapiramidais são aquelas que não passam pelo bulbo. Por isso, extrapiramidal. Ele está fora da pirâmide, né? Da pirâmide bulbar. Então, quais são os tratos extrapiramidais? Nós temos o trato rubro-espinal, que é esse aqui, o trato retículo-espinal, o trato vestíbulo-espinal e o trato teto-espinal. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, que são vias ou sistemas extrapiramidais. E nós temos 2 tratos que são piramidais. Porém, um decursa, que é o trato corte espinal lateral, e o anterior, ele não decursa. Tá aqui, ó, mostrando para você, tá? Então, o que a gente vai mostrar aqui agora são esses 4 tratos aqui que eu vou mostrar para você, tá bom? Então, vamos passar aqui a imagem. Deixa eu melhorar o celular aqui para a gente passar e mostrar para você. Aqui a gente já falou. Esse aqui, de novo, mostrando de uma forma, deixa eu aproximar aqui para você. Aqui vem mostrando o trato córtico-espinal de novo, né? Mostrando para você aqui, ó, das duas formas, que ó, ele vai decursar. Quem que ele decursa? É o trato córtico-espinal lateral. E de 10 a 25%, tá vendo? Ele não vai decursar, ele desce de forma ipsilateral, ele não decursa. Beleza, que é o trato córtico-espinal anterior, ou seja, da região cortical para a sua parte espinhal, né? Sua medula espinhal. Agora, a gente começa pelos tratos, que é o trato extrapiramidais. Um deles, deixa eu aproximar aqui para você. Espera aí um pouquinho. Vou aproximar para você. Esse aqui é o trato teto espinhal, né? Aqui, ó. É o trato teto espinhal. Ele tem a grande responsabilidade de orientação sensorial motora da cabeça. Ele começa a partir agora do mesencéfalo, tá? Nessa região aqui. E os reflexos deles é decorrente aos estímulos visuais. Então, vem por esse estímulo visual, passa pela região do mesencéfalo, só que aqui ele não passa pelas pirâmides, ele passa por fora, desce ipsilateralmente pela parte branca, né? Porque está sempre pela parte branca, e aí a parte anterior, né? E aí vai chegar para a sua região motora. Tudo aqui está descendo, né? É a parte eferente. O outro tipo da via extrapiramidal é o trato rubro-espinhal lateral. Esse trato rubro-espinhal, porque ele parte a partir desses núcleos, chamado núcleo rubro, tá? Ele inicia, então, no núcleo rubro, tá? Então, ele parte da sua região cortical, passa pelo núcleo rubro, passa pelo tronco encefálico, ó, todinho aqui, e depois ele desce ipsilateralmente aqui, ó. Ele vai descer ipsilateralmente, fazendo com que ele leve essa informação pela parte branca. Então ele cruza, passa pelo núcleo rubro e depois ele não passa pela região bulbar e daqui do núcleo rubro depois ele tem a porção de descer, né, seguir sentido da sua parte branca para toda a sua região motora. Ela controla o trato rubro-espinhal, como ele é uma via extrapiramidal, a função dele é controlar a motricidade dos músculos distais, né, dos membros, e favorece também a parte reflexa. Tudo bem? Agora a gente tem uma outra via extrapiramidal, ou seja, que não passa pelas pirâmides bulbares, que é o trato vestíbulo espinhal. Ele tem a responsabilidade aqui da parte de postura, né, cabeça e tronco, equilíbrio. Ele inicia na região vestibular, né, do seu núcleo vestibular, aqui
parte auditiva. Então ele leva essa informação e depois ele desce ipsilateralmente, tá? E também ele vai sair do seu cerebelo e do seu cerebelo também ele desce ipsilateralmente, não passa pela região bulbar e depois ele vai seguir sentido ao seu órgão efetor. Esse é o outro trato, né, chamado, que é também o do último trato, que é da parte extrapiramidal, que não passa pelas pirâmides, que é o trato retículo espinal. Esse trato retículo espinal, ele tem a formação aqui, ó, nessa formação próxima aqui ao seu tronco encefálico. Então, da região cortical, ele desce. Você tem vários núcleos aqui, ó, desses neurônios, vários núcleos. Esses núcleos são conjuntos de corpos de neurônios que vão descer, eles vão perceber essa informação. Tem núcleos cerebelares também que eles vão perceber e eles vão descer ipsilateralmente, tá? Descendo ipsilateralmente, nós temos a coluna branca anterior, né, que está responsável pelo trato retículo espinal contínuo, que é da parte lateral, vamos colocar assim, lateral anterior, e a outra é da parte também do trato retículo espinhal, também da parte branca lateral. Então aqui esse anterior significa que ele está descendo na região branca anterior. Essa coluna branca lateral, porque ele está descendo de forma lateral, a parte branca lateral, tá? Aqui é um resumo, né, das vias descendentes que a gente acabou de falar aqui agora, né, que é o trato córtico espinhal anterior, o teto espinhal, vestíbulo espinhal, retículo espinhal, né, o trato córtico espinhal lateral e o trato rubro que nós já falamos, que é o sistema lateral, tá? Então, voltando, que isso aqui é importante para você, vou voltar aqui. As vias descendentes, elas podem ser piramidais, que são esses dois, e as extrapiramidais. As piramidais pode ser o trato córtico espinhal lateral, esse decursa lá nas pirâmides bulbares, e esse não decursa, tá? É uma via piramidal porque está passando nessa região nossa da região bulbar. Ela vai passar por essas pirâmides, que é isso aqui, ó. Que é essa imagem aqui, ó, mostrando para você, ó. A grande parte vai decussar. Uma parte pequena não decursa. Porque esse aqui é o trato córtico espinhal lateral que decursa dos dois lados. E por isso que você lá em cima do seu hemisfério, quem está no hemisfério direito comanda o lado esquerdo. Por isso que o hemisfério esquerdo comanda o lado direito. Por causa dessa decursação. Uma das grandes vias é por causa dessa aqui, ó, por causa dessa decursação que se cruza, tá bom? E os outros tractos que nós temos é do extrapiramidal, ou seja, não passa pela pirâmides bulbares, ela passa por fora, que é o trato rubro-espinhal, retículo espinhal, vestíbulo espinhal e o tecto espinhal, ou teto espinhal. Vou passar aqui, nós já falamos. Aqui só mostrando um corte histológico, né, que nós já falamos quais são as estruturas de cada um deles, os funículos, os cornos, né, as fissuras, os sulcos. E aqui vem mostrando a parte mais final para você, que é o ato ou arco reflexo. Aqui está a sua medula e aqui está a parte do seu joelho. Tem a placa motora, a patela, o tendão e tudo mais. O que vai acontecer? O que é importante aqui? Tem alguns neurônios, que são os neurônios chamados neurônios sensoriais, o de associação e os órgãos efetores, que, óbvio, são os motores. Quando você tem um reflexo patelar, essa informação ela é percebida pela parte sensitiva, ela é levada pela parte de trás da sua medula, e aqui você tem um segundo neurônio, que é o interneurônio. Esse interneurônio é o neurônio associativo, que vai fazer a comunicação entre o sensitivo e a parte motora.
E aí, lá na região cinzenta, como ele está localizado na região cinzenta, ele faz essa comunicação e na mesma hora, imediato, antes de subir, existe uma resposta involuntária, que é a motora, para você fazer o reflexo patelar, tá? Então, o reflexo, o arco reflexo ou ato reflexo é uma resposta puramente da medula, lá da sua parte, principalmente da sua parte cinzenta. Depois, segundos depois, ele vai subir, né, que é a via de ascensão, né, aferente, e lá quando ele sobe, aí sim que ele vai interpretar e depois ele vai saber, ah, tá, foi o martelo que bateu aqui, tá? Aqui do outro lado vem só mostrando para você a mesma coisa que está acontecendo. Isso aqui está mostrando como se fosse a sua medula, mostrando que você tem um estímulo primeiro, né? Primeiro, o estímulo lá do martelinho leva essa informação sensorial pela parte externa, é interpretado pelo segundo neurônio, que é o interneurônio, que é o associativo, e depois vem pela parte motora, que é o comando, né? E vai trazer resposta. Só que essa resposta ela é imediata, mas também ele vai, em segundo momento, subir para fazer essa ascensão para ir lá no seu córtex. Seu córtex vai interpretar, ah tá, é um martelo. Aí você vai saber o que, que é, tá? Esse aqui é o nosso famoso ato ou arco reflexo. Aqui vem mostrando para você, que a gente já está terminando, a questão da pulsão, né? Então, assim, ó, pulsão lombar é o procedimento cirúrgico com a finalidade de coletar a amostra do líquido do LCR, né, que é o líquido cefalorraquidiano ou líquor, sendo uma ferramenta importante para o diagnóstico de diversas enfermidades, como, por exemplo, da meningite. Você pode perceber que algumas das pulsões, aqui você lembra que a medula ela não preenche toda a sua coluna vertebral. E essa aqui é a cauda equina. Então, abaixo da região L2, geralmente é feita essa pulsão, porque aqui dentro você tem o LCR, que é o líquido cefalorraquidiano, tá bom? Para que isso? Para não tentar lesionar, não ter o risco de lesionar a sua medula espinal. Lesão medular. A gente está no final aqui. Essa lesão medular é definida como uma diminuição ou perda da função motora e ou sensitiva e ou autonômica, né? Lá dos seus órgãos, por exemplo, da região ou da parte autônoma, e sempre abaixo do nível da lesão, podendo ser uma lesão parcial ou total devido ao trauma dos elementos neurais dentro do canal vertebral, ou seja, dentro desse espaço que é onde fica a medula. Então você vê aqui do lado aqui, ó, mostrando que as injúrias, ou seja, os traumas, né, que estão acontecendo, seja na região C4, C1, C2, C3, C4, ou também até na C4, vamos pegar até na C4 aqui, que é nessa região cervical. Você vai ter uma tetraplegia, ou seja, os 4 membros vão estar desligados, né? Então, dessa região daqui para baixo, que está em azul, ó, toda ela vai estar paralisada. Então, se eu falasse assim, ah, você teve uma lesão na C4, ou seja, a C4 ainda funciona. Agora, a C1, a C2 e a C3, a parte C3, a C1, C2 e C3, ela funciona. E a C4 também ela funciona. A da C5 para baixo já era, né? Perdeu toda a comunicação. A mesma coisa daqui, ó, da C6. E as injúrias que são feitas na C6 também geram tetraplegia, só que pega um pouco do seu ombro para baixo, tá? Aqui não, aqui pega praticamente do pescoço para baixo. Então, se eu falar assim, ah, você teve uma lesão na C6, significa que na C6 você ainda não tem essa lesão. A lesão é para baixo da C6. Se eu falar, na T1, ah, você teve uma lesão na T1, na torácica 1. Bem, na torácica 1, acima da torácica 1, até na torácica 1, você não tem nenhuma, vai funcionar tudo, né? Os nervos ali vão funcionar todos. Agora, do T1, do T2 para baixo, já era.
Aqui você na T6 ou na L1, né? Ou seja, aqui você vai ter uma paraplegia. Então, essa paraplegia, você vai ter os seus membros inferiores aqui, eles vão parar de funcionar, porque não vai ter nenhuma ligação. Porém, na T6, você pega da parte abdominal aqui para baixo, ainda funciona. Já, já que é uma lesão maior, né? Obviamente. E na L1, numa lesão na L1, por exemplo, que tem uma paraplegia, só com a paraplegia menos impactante, né? Tá pegando os membros inferiores, mas a região abdominal e as funções aqui ainda continuam. Então, daqui para cima tá normal, daqui para baixo tá desligado. Então, aqui só mostrando algumas imagens para você, deixa eu colocar aqui mais perto, mostrando algumas imagens. Quanto mais próximo da região, lesão da região cervical, mais comprometido, muito comprometido será. E muito próximo da C1, da C2 ou da C3, ela costuma ser quase que fatal, ou quando não é fatal. Por quê? Ele pode estar lesionando também, pode acontecer de lesionar o bulbo. E o bulbo, né, óbvio que o bulbo não faz parte da sua medula, mas ele era a linha de transição, que ele é a última parte do tronco encefálico. E ele controla a parte do coração e a parte dos pulmões, né? Então o cara acaba falecendo, porque quanto mais próximo do bulbo aqui é bem perigoso. Aqui vem mostrando algumas imagens, né? Aqui o cara só mexendo aqui com a boca, depois de muita fisioterapia, né? O resto ele tá todo desligado, tá vendo? Ó? Ele vai estar todo desligado. Se você olhar aqui, ó, só tem essa região da cabeça que funciona e com muita fisioterapia. Aqui, nessa região mais da parte torácica dessa região, você tem um cara que já tem uma injúria menor e aqui vai diminuindo a injúria, tá vendo? Então, mostrando para você que quanto mais próximo das regiões da região cervical, mais comprometido, porque tudo para baixo, se você pegar na cervical, há uma lesão numa região da cervical, dali para baixo não vai funcionar. Lembrando que é sempre abaixo do nível da lesão que não vai funcionar, tá certo? E aqui é o nosso último slide, mostrando aqui o nível de lesão, né, da sua medula, de C1 a C5, você tem uma paralisia dos músculos, da C5 até C6, e aqui vai mostrando então todas elas. É importante você entender isso aqui, saber, pelo menos dar uma boa lida em cada um deles, que isso pode cair numa questão discursiva, por exemplo, sua, falando assim, se eu lesionar entre a C8 e a T1, o que vai acontecer? Né? Vai acontecer uma paralisia, ou seja, uma plegia que vai acontecer aqui dos membros inferiores. Então é legal você, na parte discursiva, você dar uma lida nisso aqui, tá bom? A outra coisa, que está terminando, alguns conceitos, né? O que é uma plegia? É uma paralisia completa. O que pode acontecer também? Isso aqui são tudo situações que pode acontecer na região da sua medula, né? Seja por uma plegia, que significa paralisação completa, você tem uma paresia, que é uma redução da contração, uma perda parcial dos movimentos, ou uma parestesia, que é uma coceira, formigamento ou queimação, ou uma almaurose, está relacionada com a perda da visão, então depende de que tipo de lesão do nervo que está acontecendo, convulsões, uma síncope, que seria de certa forma um desmaio, um acidente vascular, aqui é cerebral, mas hoje é acidente vascular encefálico, você tem trauma medular, você tem cefaleia, que é uma dor de cabeça muito grande, né, que é dor de cabeça. A polineuropatia, que é uma disfunção aí dos nervos periféricos. Você tem infecções das meninges, né, das meninges sendo infecções virais ou bacterianas. A ela, que é a esclerose lateral amniotrófica, né, que é uma doença desmielinizante, né, nas vias laterais, e isso acontece com a perda da bainha de mielina, ou também a perda da bainha de mielina também por uma esclerose múltipla,
tá? Beleza? E aqui tem o ACOM, né? Eu prometi para vocês que eu ia fazer o ACOM. E aqui tem mostrando qual é o ACOM que eu falei, que está relacionado com trauma medular. Então, um paciente, vou ler aqui para você, um paciente do sexo masculino, 31 anos, deu entrada no pronto-socorro após sofrer um politrauma medular por acidente automobilístico. O paciente estava consciente e dispneico. Apresentava plegia dos membros inferiores e do tronco, pitose palpebral, né? Uma das pálpebras aí não estava funcionando legal, ausência de sudorese na fronte, né? Isso é a chamada síndrome de Rusner, e consequentemente bloqueio da nervação simpática, ok, braços relativamente normais e mãos paralisadas. Então, se você perceber, e no sentido então nesse caso, qual seria o nível da lesão? Bem, aí o que você tinha que lembrar é olhar para essa imagem aqui, ler algumas informações, e se você ver aqui, ó, na região cervical C8 e na torácica, a tórax K1, você tem uma plegia, ou seja, uma paralisia dos membros inferiores, ou seja, uma ptose palpebral, uma ausência de sudorese, braços relativamente normais e mãos paralisadas. Então, a tua resposta aqui vai ser qual? Vai ser a do gabarito letra A, ou seja, você vai ter uma lesão possivelmente nesse paciente da C8 até a T1. Um desses dois aí, é nessa região que vai acontecer desse nível de lesão, vai ter um desses efeitos, como veio mostrado aqui nesse ACOM, tá bom? E aqui fica finalizando a nossa aula. Um abraço e qualquer coisa eu estou aí à disposição para vocês. Do mais, um forte abraço, boa prova sexta-feira aí e tamo junto. Valeu!